Chefe desafia filha negra de 12 anos de mecânico a consertar um motor impossível. O que ela revela choca a todos. Que tipo de piada é essa? Uma criança na minha oficina durante uma inspeção oficial. A voz áspera do Sr. Davidson ecoou pelos motores centrais como um chicote, fazendo com que todos os mecânicos parassem de trabalhar instantaneamente. Maya Thompson, de 12 anos, estava agachada ao lado do motor de um Chevrolet 2018. Suas mãos pequenas ainda seguravam uma chave inglesa. Ela que havia chegado da escola há apenas 20 minutos, como fazia todos os dias para ajudar seu pai, Marcos, que liderava a equipe de mecânicos há 15 anos. Sinto muito, Sr. Davidson, Marcos respondeu apressadamente, caminhando até sua filha. Maya, vá para casa, agora não é hora. Mas Davidson levantou a mão, interrompendo-o. O empresário de 50 anos, dono de uma das maiores redes de oficinas mecânicas da cidade, estava lá para uma inspeção surpresa que poderia resultar no fechamento da Central Motors. Seu terno impecável e sapatos italianos contrastavam fortemente com o ambiente da Grécia e ferramentas. Esperem. Marcos deixou a garota ficar. Um sorriso malicioso cruzou o rosto de Davidson. Na verdade, eu tenho uma ideia melhor. Maya se levantou lentamente. Seus olhos encontraram os do homem que todos os funcionários temiam. Aos 12 anos, ela já tinha aprendido a reconhecer aquele olhar. O mesmo que ela viu nos rostos de alguns professores, seguranças de loja e até mesmo vizinhos. Era o olhar de alguém que já havia decidido exatamente do que ela era capaz, com base apenas na cor de sua pele e sua idade. Você sabe como Marcos, sua garotinha parece, muito confiante trabalhando naquele motor. Davidson caminhou até uma área coberta nos fundos da oficina onde um Porsche 911 que havia chegado há 3 dias estacionado antes. Este é um caso especial. Meus melhores mecânicos de outras filiais testaram o motor. Simplesmente não pega, nem conseguimos executar um diagnóstico. A risada que saiu da garganta de Davidson foi calculadamente cruel. Que tal darmos uma chance à especialista aqui, se ela puder, pelo menos descobrir qual é o problema? Vou considerar manter este lugar funcionando. Um silêncio pesado caiu sobre a oficina. Os 8 mecânicos trocaram olhares desconfortáveis. Todos sabiam que este Porsche tinha sido um completo mistério. Nem mesmo Tony, o veterano com 30 anos de experiência, tinha sido capaz de identificar o que estava errado. Sr. Davidson, ela é apenas uma criança. Marcos tentou intervir, sua voz tremendo levemente exatamente. Davidson cruzou os braços. Claramente divertiu uma criança que, segundo me disseram, passa o dia todo aqui mexendo em carros. Ela deve saber tanto quanto vocês, certo? Maya ficou parada por alguns segundos. Por dentro, uma parte familiar dela começou para despertar o mesmo sentimento que ela tinha quando resolvia problemas de matemática que seus colegas achavam impossíveis ou quando consertava eletrônicos quebrados que seus vizinhos jogavam fora nos últimos 2 anos. Ela tinha notado pequenos detalhes que os mecânicos às vezes não percebiam. Pequenos ruídos, padrões elétricos, conexões que não faziam sentido. Seu pai achava que era apenas curiosidade infantil, mas Maya sabia que era algo mais. Tudo bem, ela disse com a voz surpreendentemente calma. Eu aceito. Davidson riu alto, virando-se para os outros homens. Vocês ouviram isso? A garota aceita? Ele bateu palmas lentamente, como se estivesse aplaudindo uma apresentação de circo. Mas vamos tornar isso mais interessante. Se ela tiver sucesso, não só mantenho a loja aberta, como também dou um bônus para toda a equipe. Se ela falhar, ele fez uma pausa dramática. Bem, acho que vocês sabem o que acontece enquanto todos assistiam em silêncio tenso. Mia caminhou até o Porsche, suas pequenas mãos tocaram o capô delicadamente e, por um breve momento, algo mudou em sua expressão. Não era mais o rosto de uma criança nervosa, era a expressão concentrada de alguém que tinha acabado de aceitar um desafio que talvez soubesse como resolver. Davidson não tinha ideia de que nos últimos 6 meses, Maya estava secretamente estudando os manuais técnicos mais avançados que conseguia encontrar escondidos no escritório de seu pai. Ele não tinha ideia de que ela havia desenvolvido uma teoria sobre aquele Porsche em particular desde o primeiro dia em que chegou à loja. Ali, na frente de todos aqueles duvidosos olhares e o sorriso arrogante de Davidson, Maya manteve uma calma que só existe naqueles que já sabem exatamente onde encontrar as respostas que todos os outros procuram nos lugares errados. Se esta história de coragem e determinação está tocando seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal para descobrir como uma simples subestimação se transformaria no maior erro que Davidson já havia cometido em toda a sua carreira. Maya caminhou lentamente ao redor do Porsche.
seus olhos examinando cada detalhe do motor exposto. Davidson cruzou os braços, claramente apreciando o espetáculo que havia criado. Isso vai demorar muito? Princesa. Alguns de nós temos trabalho de verdade para fazer. Os mecânicos se reuniram em um semicírculo, alguns com expressões de pena, outros com genuína curiosidade. Tony Martinelli, o veterano da equipe, sussurrou para Marcos. Cara, isso não está certo. Ela é só uma criança. Eu sei, Marcos respondeu com os dentes cerrados. Mas se eu interferir agora, ele vai fechar a loja na hora. Talvez ele tenha ignorado completamente. Ele comenta ao redor dela, suas mãos pequenas deslizavam suavemente sobre diferentes componentes do motor, parando ocasionalmente em pontos específicos para qualquer observador casual. Parecia que ela estava apenas fingindo entender algo, mas Tony notou algo diferente. A garota não estava tocando as coisas aleatoriamente, ela estava seguindo uma sequência lógica, primeiro o sistema de ignição, depois o sistema de combustível e depois o sistema elétrico. Era exatamente a mesma ordem que um mecânico experiente seguiria. Interessante, Maya murmurou mais para si mesma do que para os outros. Davidson riu alto. Qual é o problema? Você descobriu que está em cima da sua cabeça, não se preocupe, ninguém vai te culpar por desistir. Mas Maya não desistiu. Em vez disso, ela se agachou e apontou para uma pequena caixa preta conectada ao computador de bordo. Este módulo aqui, você verificou se ele está enviando os códigos corretos para o sistema central. Um silêncio desconfortável caiu sobre o grupo. Tony franziu a testa, nenhum deles tinha pensado em verificar aquele específico componente. Era uma peça relativamente nova com a qual a maioria dos mecânicos mais antigos não estava completamente familiarizada. É claro que nós verificamos. Davidson mentiu descaradamente. Nós verificamos tudo. O problema é que este carro precisa de um nível de conhecimento que você claramente não tem. Maya assentiu calmamente. Isso faz sentido. É que eu li sobre esses módulos alguns meses atrás. Ela parou abruptamente, como se tivesse dito algo que não deveria ter feito você ler sobre eles, onde Tony perguntou genuinamente curiosa. Maya olhou para o pai, que parecia igualmente surpreso nos manuais técnicos do escritório. Quando você não está olhando, pai, às vezes eu pego emprestado para estudar. Marcos piscou várias vezes. Maya, esses manuais são para mecânicos certificados, alguns deles estão em inglês técnico. Eu sei, ela respondeu simplesmente. É por isso que eu uso o tradutor no meu celular para as partes mais difíceis e há alguns vídeos no YouTube que explicam bem. Davidson soltou uma risada sarcástica. Isso é perfeito. A garota acha que a universidade do YouTube é suficiente para consertar um Porsche de $200.000. Ele se virou para os outros homens. Vocês estão ouvindo isso? Ela quer consertar um problema que engenheiros especialistas não conseguiram consertar usando vídeos do YouTube. Mas Maya não se abalou. Em vez disso, ela continuou examinando o motor com uma precisão que estava começando a deixar até Davidson desconfortável. O sistema de injeção direta neste modelo tem uma peculiaridade. Ela disse, sua voz ganhando confiança, se o módulo de controle não reconhecer a assinatura digital correta. Ele desliga toda a ignição como uma medida de segurança. Tony se aproximou. O que você quer dizer com assinatura digital? É como uma senha eletrônica. Mary explicou agora claramente. Em território familiar, cada parte tem um código único. Se o computador achar que uma peça foi substituída sem autorização, ela se recusa a funcionar, é para prevenir. Roubo de carro. Um dos mecânicos mais jovens, Jake, pigarreou. Eu nunca ouvi falar disso, é porque é uma tecnologia relativamente nova. Maya continuou apontando para diferentes conexões. A maioria dos cursos técnicos ainda não atualizou seu currículo, mas os manuais mais recentes explicam tudo. Davidson percebeu que estava perdendo o controle da situação. Sua expressão mudou de diversão para irritação. Chega de conversa fiada, se você é tão inteligente. Prove isso, faça o maldito carro funcionar ou admita que você é apenas um garoto arrogante que leu algumas páginas na internet. A tensão no ar era palpável. Maya respirou fundo e olhou diretamente para Davidson. Tudo bem, mas vou precisar de alguns minutos a sós com o carro e um computador, com acesso à internet para baixar a reprogramação software. Que software? Marcos perguntou cada vez mais surpreso com o conhecimento da filha. Para redefinir as assinaturas digitais, Maya respondeu como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Não é difícil, você só precisa saber onde procurar. Davidson cruzou os braços, o rosto vermelho de irritação. Não vou deixar uma pirralha mexer no sistema eletrônico de um carro que vale mais do que esta oficina inteira. Foi aí que Tony se adiantou e deixou ela tentar. Davidson, se ela errasse, você jogaria o carro fora de qualquer jeito. Não ia? E se ela conseguisse, ele pausou significativamente. Bem, então você ganha um Porsche
funcionando de graça. Mia olhou para Tony, agradecida. Ele tinha acabado de dar a ela exatamente a oportunidade de que ela precisava nos últimos 6 meses, enquanto todos pensavam que ela estava apenas brincando na oficina. Maya estava secretamente decifrando os padrões mais complexos da eletrônica automotiva moderna. Ela sabia exatamente o que havia de errado com aquele Porsche que ela havia identificado. O problema em seu primeiro dia, mas não teve coragem de falar agora com todos os olhos nela, e a loja de seu pai. Em jogo, ela não tinha escolha enquanto Davidson resmungava sua relutante aprovação. Maya se preparou mentalmente para revelar um conhecimento que deixaria todos sem palavras. O que nenhum deles sabia era que nas últimas semanas ela havia invadido discretamente o sistema de diagnóstico da loja para estudar casos semelhantes. A garotinha que eles haviam subestimado estava prestes a provar que havia aprendido coisas que alguns engenheiros levaram anos para dominar, e Davidson, que havia apostado sua reputação na incompetência dela, estava prestes a descobrir que havia subestimado seriamente a pessoa errada. 15 minutos, disse Maya calmamente, conectando seu laptop pessoal ao sistema de diagnóstico do Porsche. É tudo o que preciso. Davidson riu nervosamente, mas seu riso soou forçado. Algo sobre a confiança absoluta da garota estava começando a incomodá-lo. 15 minutos para resolver o que engenheiros especialistas não conseguiam fazer em 3 dias. Você está delirando, garota. Mas Maya já estava completamente focada na tela. Seus dedos voavam pelo teclado com uma precisão que fez Tony piscar várias vezes de surpresa. Esses não eram os movimentos hesitantes de uma criança brincando, eram os comandos confiantes de alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. Pai, disse ela sem tirar os olhos da tela. Você se lembra de quando eu disse que estava estudando os manuais técnicos? Marcos assentiu, ainda processando tudo. Isso estava acontecendo. Eu não estava apenas estudando, eu estava hackeando. Um silêncio glacial preencheu a oficina. Davidson deu um passo à frente e seu rosto começou a ficar vermelho. O que você disse? Maya continuou digitando completamente, imperturbável. Há 6 meses, eu hackeei o sistema de diagnóstico da Porsche da NA não para roubar nada. Ela acrescentou rapidamente, observando as expressões de choque ao redor dela, mas porque eu queria entender por que tantos carros estavam chegando aqui com o mesmo problema que vocês não conseguiram consertar. Davidson agora estava claramente nervoso. Isso é impossível. Uma criança não pode hackear os sistemas de segurança da Porsche. Você está certo, Maya concordou, finalmente olhando para ele. Uma criança normal não poderia, mas eu descobri. Eu não sou uma criança normal quando comecei a perceber padrões que ninguém mais viu. Na tela do laptop, o código começou a rolar em sequências que pareciam aleatórias. Para todos, exceto para Maya, este Porsche em particular tem o mesmo problema que outros 17 carros idênticos que chegaram às oficinas parceiras da Wilcor nos últimos 8 meses. Você quer saber por que a pergunta pairava no ar como uma ameaça? Davidson tentou manter a compostura, mas suas mãos tremiam ligeiramente. Não tenho ideia do que você está inferindo, não estou insinuando nada. Mia interrompeu sua voz agora carregada de uma autoridade que silenciava até os adultos. Estou provando isso. Ela virou a tela do laptop para que todos pudessem ver uma lista de dezenas de números de série, apareceram cada com datas e locais. Cada um desses carros foi deliberadamente sabotado na linha de montagem. O módulo de controle foi programado para falhar exatamente 90 dias após a primeira ignição. Tony se aproximou da tela. Seus olhos examinavam os dados. Meu Deus, isso é real, completamente real. Maya confirmou e aqui está a parte interessante. Ela clicou em outra aba revelando contratos e documentos internos. Todos esses carros defeituosos foram posteriormente recomprados pela própria Porsche por uma fração de seu valor de mercado, facilmente reparados removendo uma linha de código e revendidos como modelos reformados com margens de lucro de 300%. Davidson estava visivelmente suando. Onde você conseguiu esses documentos? Estas são informações confidenciais. Maya sorriu pela primeira vez desde que tudo isso tinha. Tudo começou da mesma fonte que me disse que o Sr. Davidson recebe uma comissão de 15% sobre cada carro com defeito que sua rede de oficinas não consegue consertar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Davidson abriu e fechou a boca várias vezes como um peixe fora d'água. É isso mesmo, você não pode provar, eu posso. Maya disse abrindo outra janela em seu laptop, porque eu também invadi sua conta de e-mail corporativo. A tela mostrava centenas de mensagens entre Davidson e executivos da Porsche.
detalhando exatamente o esquema que Maia havia descrevido em instruções específicas sobre quais carros deixar sem solução. Listas de oficinas participantes e transferências bancárias com os valores exatos das comissões. Marcos se aproximou lentamente, lendo as mensagens por cima do ombro da filha. Sua expressão mudou. Da surpresa à indignação pura. Davidson, você sabia o tempo todo que sabia como consertar esses carros? Ele não sabia apenas que Maia continuou. Ele instruiu ativamente os mecânicos a não procurarem soluções reais. Vejam aqui, ela apontou para uma mensagem específica. Instruções diretas. Mantenha a equipe focada em diagnósticos tradicionais. Não mencione possibilidade de reprogramação de software. Declare inutilizável após 48 horas. Jake, o mecânico mais jovem, deu um passo à frente com raiva crescente na voz. Você nos fez parecer incompetentes de propósito. Quantas vezes ficamos aqui até tarde tentando resolver problemas que você sabia que eram impossíveis de consertar do jeito que você nos disse para consertar? Davidson tentou uma última jogada desesperada. Ela é uma hacker, uma criminosa. Você vai acreditar em uma criança que invadiu sistemas ilegalmente? Talvez Mia disse calmamente, mas você vai ter que acreditar neles também. Ela clicou uma última vez e a tela mostrou uma transmissão ao vivo da loja. Página do Facebook com 847 visualizações. Em tempo real e o número estava subindo rapidamente. Cada conversa, cada revelação, cada confissão acidental que Davidson havia feito estava sendo transmitida ao vivo. Eu liguei a transmissão quando eu comecei a hackear o sistema. Mir explicou, observando Davidson ficar completamente pálido. Achei que as pessoas deveriam saber a verdade sobre por que seus carros nunca estavam prontos. Tony soltou um assobio baixo. Maia, você gravou tudo, cada palavra que ele disse. Os comentários na transmissão ao vivo começaram a aparecer na tela como uma inundação. É aquele Davidson da Central Motors, aquele filho da mãe me cobrou $3.000, dizendo que meu carro estava irreparável. Minha irmã perdeu o emprego porque o carro dela quebrou e ela não conseguia trabalhar. Esse cara sabia como consertar. Alguém ligou para o FBI? Isso é fraude em escala nacional. Davidson olhou para a tela, para os rostos furiosos ao seu redor e finalmente para Maia, que o observava com uma expressão que misturava pena e determinação férrea. Por quê? Zrenia, ele perguntou. Sua voz saiu como um sussurro derrotado. Maia desligou o feed e fechou o laptop. Quando falou, sua voz carregava uma sabedoria que parecia impossível para ela. 12 anos, porque pode apostar que uma garota negra dos conjuntos habitacionais nunca seria inteligente o suficiente para descobrir seu esquema, e porque toda vez que você olhava para mim você via apenas o que queria ver alguém inferior demais para ser uma ameaça. Ela parou, olhando diretamente nos olhos de Davidson. A verdade é que eu tenho rastreado esse padrão há meses, esperando pela oportunidade certa para expor tudo. Você me deu essa oportunidade no momento em que decidiu me humilhar publicamente lá fora. O som das sirenes começou a se aproximar. Alguém claramente havia chamado as autoridades durante a transmissão. Ao vivo, Davidson olhou para a porta e depois de volta para Maia, finalmente percebendo que ele havia subestimado não apenas uma criança, mas uma mente que o superava em todos os sentidos enquanto as sirenes ficavam mais altas, e Davidson percebeu que sua carreira tinha acabado de ser destruída por uma garota que ele considerava inferior. Maia permaneceu calma, sabendo que havia dado o primeiro passo para mudar não apenas a própria vida, mas a vida de todos que haviam sido enganados pelo mesmo sistema corrupto. O que eles sabiam até agora era que essa transmissão ao vivo não só havia exposto um esquema de fraude local, como também havia chamado a atenção de pessoas muito mais poderosas que estavam prestes a oferecer a Mia oportunidades que mudariam para sempre, o que significa ser subestimado. 3 meses depois, Mia estava sentada em uma sala de conferências no centro de Seattle, cercada por executivos da Tesla, Google e Microsoft. Sua apresentação sobre sistemas de detecção de fraudes automotivas tinha acabado de receber aplausos de pé de 200 engenheiros e investidores. Parabéns! Maia disse que Jennifer Walsh, vice-presidente da Tesla, sua proposta de sistema de detecção em tempo real poderia revolucionar toda a indústria. Estamos falando de um contrato de consultoria de $2 milhões para começar. A garota que 3 meses antes era vista como apenas a filha do mecânico, agora estava sendo cortejada pelas maiores empresas de tecnologia do mundo. Sua transmissão ao vivo se tornou viral, gerando mais de 15 milhões de visualizações e atraindo a atenção da mídia nacional.
Maia sorriu, mas sua mente rapidamente voltou para casa. Muito obrigada por a oportunidade, mas preciso discuti-la com minha família primeiro e há uma condição. Os executivos se entreolharam, curiosos. Quero que parte do projeto seja desenvolvido na oficina do meu pai com sua equipe. Tony Jake e os outros merecem fazer parte desta história do outro lado da cidade. Davidson estava limpando seu apartamento de um quarto após o escândalo. Ele não só havia perdido o emprego, mas também enfrentado acusações federais de fraude que resultaram em 18 meses de prisão domiciliar e uma multa de US$ 500.000 que sua esposa havia pedido de divórcio, levando metade do que restava de seus bens com ela. As 47 oficinas que ele administrava foram vendidas para cobrir indenização por clientes prejudicados. Ele agora vivia com um pequeno cheque da Previdência Social e bicos ocasionais como consultor automotivo para pequenas oficinas. Ironicamente, o tipo de lugar que ele costumava desprezar, não acredito, foi destruído por uma criança. Ele murmurou para si mesmo enquanto assistia a uma reportagem na TV sobre Maia recebendo uma sentença nacional, prêmio para jovens inovadores. Enquanto isso, na Central Motors, agora renomeada Thompson, e a filha Tecnologia Automotiva, Marcos, assistiam orgulhosamente enquanto sua filha explicava conceitos de engenharia para uma equipe de jornalistas. A oficina havia sido transformada em um centro de treinamento e desenvolvimento onde jovens da comunidade aprendiam tecnologia automotiva avançada. O pai Maia disse, afastando-se das câmeras por um momento: "Lembra quando você me disse que eu deveria estudar mais e brincar menos com carros?" Marcos riu, seus olhos brilhando com lágrimas de orgulho. "Parece que você provou que estava certo o tempo todo." Tony aproximou-se segurando um tablet com um novo sistema de diagnóstico que Maia havia desenvolvido. "Você sabe, Maia, passamos 30 anos neste negócio achando que sabíamos tudo o que havia para saber sobre carros. Você nos mostrou que ainda tínhamos muito a aprender." Não se tratava de saber mais. Mia respondeu que se tratava de olhar com outros olhos. Você sabia as coisas certas, você só não sabia que outras pessoas estavam impedindo você de encontrar as respostas. Jake, que havia sido promovido a supervisor do novo eletrônico, divisão de diagnóstico, acenou com admiração que uma garota de 12 anos nos ensinou mais sobre justiça do que qualquer adulto que já conhecemos. 6 meses após o escândalo, o sistema de Mia havia sido implementado em mais de 2.000 oficinas em todo o país, ajudando a identificar e resolver casos semelhantes de sabotagem corporativa. Ela havia fundado uma organização sem fins lucrativos chamada Clean Codes, que oferecia treinamento gratuito em tecnologia automotiva para jovens de comunidades carentes. Durante uma palestra em uma escola local, um garoto de 14 anos levantou a mão. "Maia, como você teve a coragem de enfrentar aquele homem? Ele era muito mais poderoso do que você." Maia sorriu, lembrando-se de como se sentiu naquele dia. "Na oficina, você sabe que ele realmente era mais poderoso no início. Ele tinha dinheiro, influência e controle sobre o trabalho do meu pai, mas ele cometeu um erro." "O que foi isso?" "Ele confundiu poder com inteligência e ele confundiu minha idade e cor da pele com incompetência. Quando você subestima alguém com base sobre o preconceito, você dá a essa pessoa a maior vantagem possível." O elemento surpresa. A plateia de adolescentes ouvia atentamente enquanto Maia continuava. "Davidson achava que conhecia meus limites antes mesmo de me conhecer, o que o tornava preguiçoso, arrogante e descuidado. Ele nunca imaginou que eu pudesse ser uma ameaça, então ele nunca se protegeu de mim." Uma garota no fundo da sala levantou a mão. "Mas e se você tivesse falhado? E se você não tivesse sido capaz de provar o que ele estava fazendo?" Maia riu. "Eu não poderia falhar, porque eu já sabia a resposta antes de ele me desafiar. Eu tinha passado meses estudando aquele problema específico quando ele me deu a oportunidade de mostrar o que eu sabia. Eu estava 100% preparada. A melhor vingança não é destruir aqueles que machucam você." Mia concluiu, sua voz ecoando pela sala. "Está se tornando tão bom no que você faz que eles percebem que cometeram o maior erro de suas vidas ao subestimar você." 2 anos depois, Mia estava estudando engenharia no MIT por meio de um programa especial para jovens talentosos, mantendo seu negócio de consultoria funcionando remotamente. Davidson, enquanto isso, tentou várias vezes conseguir trabalho em outras empresas automotivas, mas o escândalo o seguiu. Aonde quer que ele fosse, da última vez que alguém o viu, ele estava pedindo uma segunda chance em uma pequena oficina mecânica no subúrbio, apenas para ser rejeitado pelo proprietário, que reconheceu seu nome do noticiário.
Mia provou que a verdadeira vingança não é rebaixar seus inimigos ao seu nível, mas sim elevá-los tão alto que eles se tornam irrelevantes. Ela transformou uma tentativa de humilhação na base de uma carreira que mudou não apenas sua vida, mas toda uma indústria. A garota que foi desafiada a consertar um motor impossível não apenas consertou o motor, mas consertou todo um sistema de corrupção. Criou oportunidades para centenas de jovens como ela e provou que o maior erro que alguém pode cometer é julgar o potencial de uma pessoa pela sua aparência. Se esta história de determinação e justiça tocou seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal. Às vezes, o mundo precisa pessoas como Maia para nos lembrar que a verdadeira força não vem do poder que você tem, mas da inteligência com que você a usa. Deixe um comentário. Você já foi subestimado por alguém que depois se arrependeu?